Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da SECA, a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, no bairro do Campo Grande. E fica aqui o nosso convite para todos aqueles que quiserem conhecer as nossas atividades. Já estamos fazendo de forma presencial as nossas palestras, a evangelização infantil, os jovens, o JOCA, que é os Jovens Caminheiros do Amor, as nossas atividades sociais, enfim, estamos lá, graças a Deus, de domingo a domingo, temos os horários depois disponíveis lá das nossas palestras, e todos os dias em que nos encontramos lá. Okay? Bom, antes de iniciarmos, nós vamos então rogar a Deus por todos os lares, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que possam ter paz, possam ter harmonia, que nós possamos vibrar pela humanidade, para que a humanidade se torne mais amorosa, mais caritativa, que nós possamos aí ter tolerância, que possamos nos ajudar uns aos outros, que um dia, enfim, a comunidade da humanidade consiga se ver como irmãos, uma grande irmandade, como disse Jesus, um só rebanho com um só pastor. Então que possamos aí parar com as guerras, com as discriminações, com os crimes, enfim, todas essas ações que causam dores. E mais uma vez gostaríamos de lembrar para que todos possam fazer o Evangelho no lar, que possam trazer Jesus para o seu lar. Existem aí vários sites da comunidade espírita que traz ali um roteiro que você pode executar ali para poder realizar o Evangelho no lar, com a prece de abertura, uma leitura edificante, mais uma leitura do Evangelho, as vibrações, por todos aqueles que são os nossos entes queridos, conhecidos, também a fluidificação da água, enfim, todo um momento de confraternização entre família e que a gente abre as portas das nossas casas para Jesus. Então façam o Evangelho no lar, traz muita paz, traz muita harmonia para dentro dos nossos lares, além de trazer o conhecimento espiritual da vida espiritual, porque é necessário que a gente consiga se ver como seres espirituais em experiências corpóreas, porque só assim o Evangelho de Jesus começa a fazer sentido nas nossas vidas, porque Jesus fala para a humanidade em espírito, mesmo estando num corpo físico. Se nós conseguirmos nos ver como seres espirituais, com certeza nós teremos uma vida muito mais harmoniosa com a divindade. Bom, nós vamos dar continuidade aqui aos estudos e hoje falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje nós falaremos do item 1 e 2, onde tem ali a parábola de núpcias. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, os versículos de 1 a 4. Então que nós possamos aqui trabalhar a leitura desse trecho do Evangelho de Mateus. Então ele começa assim para nós. O reino dos céus é semelhante a um homem-rei que faz as bodas de seu filho e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram,
né, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico, né, o seu trabalho. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, né, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos, né, de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quanto achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, e aí então Kardec vem trazendo para a gente aqui as reflexões, né, sobre o trecho de Mateus. Então Kardec traz aqui: Jesus compara o reino, né, dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial, né? Então, se nós olharmos, né, essa condição em que Kardec nos traz, né, nós vamos lembrar que Jesus ali a Herodes, né, quando ele pergunta se Jesus era um rei, e Jesus fala: você que está me dizendo, né? Se eu sou rei, meu reinado não é deste mundo. Então, nós vamos entender ali que Jesus falava sobre o mundo espiritual, né? Então, o rei, falando que, né, preparou ali as festas, né, as núpcias para o seu filho, as bodas, ele está falando sobre a condição do mundo espiritual que Deus preparou para todos nós, né? E o festejo era à medida em que nós aceitássemos o convite de Deus e trabalhássemos as nossas modificações, as nossas melhoras, nós pudéssemos ir então encontrar, Jesus nesse reino, encontrar Jesus no mundo espiritual, porque ali já nos tornaríamos espíritos capazes de estar próximos do Cristo, né? E aí então Kardec continua aqui: os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei, né? Se nós observarmos, né, todo o povo judeu, né, os hebreus, todas as tribos ali, né, eles tinham um conhecimento maior sobre a condição da divindade, né? Eles eram monoteístas, né, ou seja, adoravam a um único Deus. Se nós buscarmos amparo no livro de Emmanuel, O Caminho da Luz, a gente vai encontrar ali o registro sobre os espíritos que haviam sido conduzidos à Terra em exílio, né, e que vieram aqui formar vários povos. Então ele fala sobre as condições dos povos, né, do Oriente Médio, né, do Oriente e do conjunto europeu que estavam ali auxiliando no processo. E Emmanuel fala exatamente do povo hebreu, que dentre estes que vieram em exílio para a terra, foram foi o único povo que conseguiu guardar, né, em si o seu conhecimento, a existência de um Deus único,
né, esse sentimento monoteísta de adoração a um único Deus. Enquanto nós vamos perceber na cultura da humanidade da época, né, que alguns povos cultuavam vários deuses. Então, se nós vamos observar o comportamento dos egípcios, por exemplo, né, então eles tinham vários deuses para glorificar ali os elementos da natureza, né? Então tinham Deus Sol, enfim, tinham ali vários deuses, enquanto o povo hebreu ele guardava consigo aquele pensamento de um Deus único, né? E aí o Kardec vai colocando aqui para gente, né? Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, né, mas cujas palavras foram pouco ouvidas. Então, se nós observarmos nos registros do Antigo Testamento, nós vamos ter ali vários profetas que traziam sobre os ensinamentos de Deus, inclusive falando sobre a vinda do Cristo Salvador, né, sobre o enviado de Deus, o Messias, né? Então, eles vinham trazendo todo esse conhecimento. Então, eles colocam aqui, né? Ele falou assim, muitos deles foram mesmo massacrados, né? Então, se nós observarmos na história, né, no registro da história, vários dos profetas foram assassinados, né, foram mortos ali por não serem compreendidos ou por afrontarem os reis, né, com os seus ensinamentos. Então aí Kardec continua aqui para a gente. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham que cuidar dos seus campos e dos seus negócios, representam as pessoas mundanas, né, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Se nós observarmos já naquela época, né, muitos desses chamados, muitos dos que viviam ali naquele período, né, em convívio com Cristo, se mostravam ali até mesmo descrentes, né? Então, nós tínhamos ali os fariseus, né, e tínhamos ali pessoas que não acreditavam nessa condição, né, do envio do Messias, não acreditavam nas palavras dos profetas e estavam voltados para os seus negócios, né, como nos dias de hoje ainda temos isso, né? Se nós observarmos o nosso comportamento hoje, né, na humanidade, nós vamos ver que vários de nós estamos mais preocupados com as questões do ter, né, e menos as condições do ser. Então é necessário que a humanidade, né, reverta isso, né, que a humanidade possa observar mais o interesse do ser do que do ter, né? Então muitos deles estavam apegados às suas condições materiais, até mesmo aqueles que estavam ali tendo a oportunidade de estudar, né, no caso dos sacerdotes, por exemplo, né, que tinham ali o domínio das leis de Moisés, muitos cultuavam só a questão do poder, queriam estar ali próximos dos reis, né, queriam estar ali dominante dos povos, né? Então, como eles faziam muitas vezes nas sinagogas para cobrar sobre os seus serviços, os seus préstimos, as suas orações, né? Então eles estavam ali muito mais voltados para o lado material, né, do que para o lado espiritual. Tanto que a presença de Jesus pregando a simplicidade, a humildade, fazia com que eles se incomodassem também um pouco com isso, né? E também pela condição de Jesus ser um filho de um carpinteiro, que teoricamente não teria acesso às escrituras, né, nem capacidade de compreender, e no entanto se mostrava um grande conhecedor
das Escrituras de Moisés. Né? E aqui o Kardec vai falando um pouquinho mais para a gente aqui. Né? Ele falou assim, bom, acreditavam os judeus que de então, né, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade, né, cobriria a terra inteira, né, e ele coloca aqui, né, tomando sempre a forma pelo fundo, né, eles julgavam destinados a uma dominação efetiva do plano material. Então é isso que a gente estava falando. O que eles esperavam é que eles fossem, né, destruir, por isso é que eles não acreditaram. Muitas vezes eles estão esperando o Messias até hoje, né, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, porque como eles imaginavam ser dominantes, eles precisavam de um exército, né, de alguém que chegasse ali com um poderio para ser dominante e elevá-los ao poder. Né? Então derrotaria Roma e as outras nações com o seu exército e aí entregaria para os judeus então o poder pleno da terra. Só que eles não entenderam o significado do que Deus disse a Abraão. Né? Por quê? Porque era a intenção que Abraão, com todo o seu conhecimento que tinha sobre as leis de Deus, que pudesse propagar isso por todo o mundo. Né? Então esse seria o legado de Abraão, né? E não o domínio sobre a terra na condição de ser um tirano ou um rei supremo da humanidade. Né? Mas sim que Abraão pudesse fazer os ensinamentos de Deus darem frutos, né? Que fossem ali por todos os seus herdeiros e sucessores compreendido e que esses se tornassem ali multiplicadores. Então, isso faria com que o pensamento divino, né, propagado por Abraão fosse então levado a todos os cantos da terra. Mas aí não houve essa compreensão. Né? E o povo daquela época então achou que seria dominante na condição das posses. E aí, né, vem essa frustração, né, que eles carregam até hoje. Né? Aí ele coloca aqui, os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, né, como a gente estava falando do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né, onde ele já fala o porquê que eles eram monoteístas, né, porque vindo de um orbe mais evoluído do que a Terra, lá eles já tinham uma compreensão um pouco maior sobre a divindade, então chegando aqui eles mantiveram esses conhecimentos. Né? E ele diz, foi a eles que Deus transmitiu a sua lei primeiro, através de Moisés, e depois através de Jesus. Né? Então, eles estavam ali com capacidade para compreender, né, o pensamento divino, um pensamento mais claro, né, sobre a questão da divindade. Então, ele coloca aqui, né, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado, né, a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. Então, ou seja, aqueles que desprezaram, né, quando eles desprezaram ali o chamado, né, de Deus, ignorando as palavras de Moisés, muitos deles ignorando as palavras do Cristo, né, e foram, como Jesus trouxe, né, e é registrado nos evangelhos, fazendo muitas vezes as suas preces em público para que eles pudessem ser vistos, né, para que eles pudessem ser cultuados ali como os representantes da divindade na terra. Então o que eles falavam era a vontade de Deus. Eles passaram então a querer se apresentar para o povo com uma importância maior, né, do que eles possuíam lá.
Bom, aí então Kardec traz aqui, né? Ele fala, foi então que Jesus apareceu, enviado, né, para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Né? Então nós vamos vendo o segundo chamado, né, que o rei faz, né, para todos eles. Ele falou assim, ó, já está tudo preparado, né? Tudo já está pronto aqui. Vamos lá, de novo. Então, ou seja, os primeiros, os profetas vieram, falaram, né, trouxeram os seus ensinamentos, e aí então depois vem Moisés e vem Jesus chamando, né, esses irmãos novamente. Olha, vamos lá, vamos fazer as coisas, né, vamos prestar atenção, porque tem bastante coisa para ser feita, vocês já têm conhecimento para isso, então venha, né, fazer parte dessa festa, né, vem fazer parte do reino de Deus, porque é importante que se compreendesse naquela época todo o trabalho a ser desenvolvido, todas as coisas a serem feitas. Né? Mas, mais uma vez, eles desprezam, achando que todo aquele trabalho que eles estavam fazendo era muito mais importante do que aquilo que Jesus pregava. Né? Então imagina só, né, você está passando por aquelas dificuldades, escravidões, explorações e tudo, e de repente vem o Messias, né, aí vem Jesus, te confronta no seu entendimento da lei de Moisés e fala para você, ó, você tem que perdoar, né, você tem que, para entrar no reino dos céus, você tem que ser humilde, né, você não pode se exaltar, porque se você se exalta aqui na terra, no plano espiritual, né, você vai ser ali um dos últimos. Né? Então você vai ser aqueles ali que terão menos valor. Então, para ser grande no plano espiritual, você precisa ser humilde aqui. E eles estavam acostumados a todas aquelas pompas e todas aquelas coisas, e querendo, né, mais uma vez, aí, falando do poder que eles queriam ter. Então, ficava muito difícil eles aceitarem essa condição aí. Bom, aí se nós observarmos, depois dessa tentativa de fazer com que o povo judeu abraçasse essa condição, então Jesus abre o convite para todos, né? Aí pega os seus discípulos, né, ou seus apóstolos, e aí fala, olha, vocês agora vão sair para o mundo para pregar o Evangelho. Né? Sai para o mundo e convida a todo mundo. Né? Todos que vocês encontrarem pelo caminho, pregue a boa nova. Chama-os para esse banquete. Né? Traga-os para junto de Deus. Venha, né, com eles para esse pensamento da espiritualidade, do mundo espiritual. E aí então essa condição né, do chamado para todos. E tem um ponto importante que a gente também precisa entender. Né? Quando fala no texto da parábola, né, que Jesus, que o rei vai até a cidade lá, né, e põe fogo em tudo e acaba com todos eles, né, marcha com os seus exércitos para lá. A gente pode também compreender, por exemplo, a marcha do exército, né, como sendo Deus colocando a sua lei lá para aquelas pessoas. Né? Então Deus impõe a eles a sua lei, traz ali uma forma de fazê-los, ó, isso aqui é o que vocês têm que seguir. Né? Essas são as autoridades, né? Então olhando o exército como uma autoridade, falar, ó, essas são as leis. Né? Então coloca ali por meio de Moisés, falando, é isso aqui que vocês têm que seguir. Né? E o fogo a gente pode entender como sendo a renovação, né, que seria necessário para aquele povo, né, fazer com que eles então
por meio dos seus retornos sucessivos, né, o retorno para o plano espiritual, as reencarnações. Então é o que? Eu colocaria término, né, a uma condição de é, falta de conhecimento, né, e traria eles então para a luz, para um renascer. Né? Então a gente também pode compreender isso porque, como a gente sempre traz, né, quando Jesus fala sobre a condição de Deus, colocando nas suas parábolas, né, uma representatividade de imposição e de força, de ira, a gente entende, né, que isso não se encaixa num Deus que é bondade, que é justiça. Né? Então é necessário a gente compreender que Jesus usava alguns termos bem duros ali para fazer com que esses irmãozinhos compreendessem o ensinamento que eles estavam dando lá. Né? E por último a gente precisa entender essa condição das vestes, né? Que o nosso irmãozinho lá é encontrado durante a festa de núpcias sem estar trajado adequadamente. Então, num trechinho aqui que Kardec vem fechar, ele fala assim: bom, mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. Ele fala: é necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, né? Pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Né? E também, se nós pegarmos a parte da parábola ali, onde o rei, né, manda os seus ministros ali, né, atar as mãos e os pés daquela pessoa que estava lá e lançá-los às trevas exteriores, né, a gente pode, e aí eu falaria, haverá choro e ranger de dentes. Nós podemos pensar nesse trecho, né, como sendo a condição, falar: olha, esse aqui não está apto ainda para estar junto com Cristo nessa festa, né? Então ele vai precisar reencarnar ainda mais algumas vezes. Né? Então o atai, pé e mãos, ou seja, é a formação do corpo físico, né? Onde a gente está conectado ali com o corpo, quanto mais próximo do nascimento nós estamos, nós vamos passando por um processo todo de perda da consciência como seres espirituais e vamos nos unindo ao nosso corpo físico. Né? E aí vem todo um torpor, vem, né, todo um processo ali de perturbação do espírito para o seu retorno. Então ele fala assim: ó, esse aqui ele não está preparado ainda para continuar no reino dos céus. Então tira ele daqui, bota ele no processo reencarnatório e ele vai. Né? Ele vai precisar ir. E o choro e o ranger de dentes são nossas provas e expiações ainda, ou seja, ainda precisava burilar mais coisas. Né? Então ele precisava ainda passar por alguns processos em que ele seria necessário ali a sua força, mas haveria dificuldades para que ele pudesse então estar apto a poder vestir as vestes de núpcias. Né? Lembrando de novo que nós não podemos imaginar, né, a maldade na divindade, mas sim a gente precisa interpretar como Jesus falava para nós nessas entrelinhas. Então seria dessa forma, quer dizer, se você tentar entrar no plano espiritual, nos níveis mais elevados, mas não estiver preparado para ali, você vai ser chamado a se retirar, né, e falar assim: olha, ainda falta algumas coisas ainda para você. Você ainda vai ter que voltar para reencarnar, você vai ter que ir lá ainda passar por algumas
novas provações, por algumas missões, por algumas expiações num corpo físico, para que você se torne apto a colocar as vestes nupciais, ou seja, a estar na condição de um espírito um pouco mais elevado, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer aí um pouquinho daquilo que entendi, né, sobre os ensinamentos da espiritualidade, sobre esse tema, né, da festa de núpcias, e que a gente possa entender, né, como foi dito no princípio, que a gente precisa ter uma consciência de ser espiritual, vivendo uma experiência corpórea. Só assim a gente vai entender o que é perdoar os inimigos, o que é ser bem-aventurado em sofrer, né? O que é ser bem-aventurado em ser humilde, o que é ser bem-aventurado em ser manso e pacífico, né? O que por que é necessário combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Por que nós temos que trabalhar para que a humanidade possa viver em paz, em tranquilidade? Por que a gente precisa do Evangelho no lar para trazer Jesus para perto de nós? Então, se nós não conseguirmos nos ver como seres espirituais numa experiência corpórea, nós vamos achar realmente que as coisas do mundo é que são as mais importantes, mas não são. E isso Jesus disse lá atrás para todos aqueles irmãozinhos que ali estavam, né? Para que eles atendessem a esse chamado de Deus, porque o reino de Deus já estava preparado, já estava com tudo pronto para recebê-los, mas, como disse a parábola, eles não se acharam, né, dignos de estar num ambiente como a núpcias. Então, não foram dignos disso, e agora, então, sofremos ainda algumas dificuldades. Ok? Então, que Deus abençoe a todos, que ilumine, e espero que essa explanação possa de alguma forma nos ajudar nas nossas transformações do dia a dia. Tá ok? Então, fiquem com Deus, que haja sempre luz em seus caminhos e em seus lares. Abençoado seja.